em frente à igreja, santuário eucarístico Nossa Senhora do Rosário, que na verdade é a Igreja do Rosário de Campo Maior, o nome original dessa igreja. A história da Igreja do Rosário, ela se inicia na capela da Irmandade dos Negros de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja, que data ali no frontão de 1892, ela propriamente não é de 1892. Essa igreja ela remonta até o começo do século XIX. Mais ou menos no final do século XIX e final do século XVIII e século XIX. Em 1817, há registro de existir em Campo Maior uma ermida, uma capela em honra a Nossa Senhora do Rosário. Essa devoção, que existe em todo o Brasil, também existia em Campo Maior. E essa igreja, essa primeira igreja, essa capelinha, foi feita pelos escravos de Campo Maior, né? A Irmandade dos Negros. Em 1892, como está ali, né? E a placa também diz isso, que foi erguida essa segunda igreja. É a igreja que Dona Virgilina mandou erguer, promessa de um voto, do milagre que ela fez, que ela pediu e foi realizado. Em 1890, ela pede ao pároco de Campo Maior para construir essa igreja, para erguer novamente a capelinha que estava destruída, em ruínas, e reerguer novamente a Igreja do Rosário. Essa é a primeira parte da nossa história. Na segunda parte da nossa história, da Igreja do Rosário, originalmente, depois que foi erguida a igreja, Dona Virgilina e esse voto, né, e a família Miranda, inclusive, começou a tomar a frente da manutenção do templo da Igreja do Rosário, principalmente depois que o Major Lula, chamado, né, Luiz Rodrigues de Miranda, começou a manutenção e a reforma dessa igreja. Ela não estava totalmente acabada. Ao longo das décadas, os párocos de Campo Maior, da freguesia chamada Paróquia de Santo Antônio, começaram a ocupar a função de manutenção e reforma da Igreja do Rosário. Passaram aqui muitos ilustres sacerdotes que contribuíram, cada um ao seu modo, na reconstrução e na formação do que é o templo da Igreja do Rosário e que a gente conhece hoje. Por exemplo, um grande nome é o padre Benedito Portela, que fez uma reforma. Depois, o cônego Gastão Pereira da Silva, que principalmente na região do centro da igreja, no Altar-Mor, ele fez uma reforma muito significativa. O Frei Manzueto, que passou por Campo Maior e pelo Piauí, também contribuiu com as colunatas e as galerias da Igreja do Rosário. Depois, outros sacerdotes fizeram as reformas significativas, incluindo o Monsenhor Mateus Cortez Rufino. Nas décadas de 60 e 70, a atividade e manutenção da Igreja do Rosário era, sobretudo, de posse do apostolado da oração, que o Monsenhor Mateus era o diretor espiritual. Na década de 70, temos o Monsenhor Isaac, que era o pároco, né, o vigário-geral, na época, já diocese de Campo Maior, já tinha sido criada. Nessa época, já na administração do Monsenhor Isaac, nós temos um acontecimento muito marcante para a nossa história da nossa igreja, que é a queda da Igreja do Rosário. Em 1974, depois de um inverno rigoroso, constante, uma semana inteira de chuvas, o templo já muito abandonado, décadas sem reforma, sem manutenção, década de 60 e 70, ele desabou a torre, essa torre chamada Torre Norte, veio abaixo, junto com o coro e parte do teto, que era na época era em forro. Essa demolição, essa queda natural, em decorrência, causou uma comoção. E, através de uma campanha de Antônio Bonaneto, o famoso Antônio Músico de Campo Maior, foi reerguida novamente o templo, já na sua segunda reforma, que é a reconstrução da Igreja do Rosário em 1976. A partir daí temos uma segunda fase, quando Dom Abel Alonso Nunes, que foi o primeiro bispo de Campo Maior, ele mandou elevar a Igreja do Rosário, passou a Santuário Eucarístico Diocesano. Então, a Igreja do Rosário, que era igreja, apenas uma igreja, um formato de capela, passou a Santuário Diocesano, elevado a nível diocesano, um santuário eucarístico de devoção perpétua, graças a Dom Abel Alonso Nunes. E aí se encerra uma segunda fase da história que a gente conhece da igreja Santuário Eucarístico Diocesano. Nessa terceira parte da história do Santuário Eucarístico Diocesano, que já na sua fase de elevação, depois que Dom Abel Alonso Nunes elevou a Igreja do Rosário,
que infelizmente nós sabemos que passou por um tempo de abandono até a queda de 1974, a fatídica queda. De 1996 até o nosso tempo agora, atual, a Igreja do Rosário passa por uma fase de rejuvenescimento. Por quê? Porque Dom Abel Alonso Nunes fez com que o Santuário Eucarístico fosse um centro de adoração ao Santíssimo Sacramento. Aqui atrás de nós vemos o Santíssimo Sacramento, o chamado ostensório, né? Ou também baldaquino, que é o local onde o ostensório fica, né? E a adoração diária e constante da comunidade e da diocese que vem aqui adorar o Santíssimo Sacramento. Isso foi importantíssimo para que o santuário jamais perdesse seu caráter devocional, que ele deixasse de ser um templo, né? Por conta que a catedral é muito próxima da capela. De 1996 até 2000, né, a administração do Dom Abel Alonso Nunes, depois com o episcopado de Dom Eduardo. Também o santuário continuou com a mesma função de santuário diocesano. Depois, mais ou menos, já na administração do nosso primeiro reitor, que aí vale o destaque, né, que foi o padre Jonilson, falecido, ele foi o primeiro reitor do santuário. Ele já tinha o planejamento de fazer uma reforma estrutural, porque se passaram mais de uma década desde a última reforma de Dom Abel. Então, o padre Jonilson não conseguiu efetuar essa reforma e o padre Luiz Francisco, o segundo reitor, o atual reitor do santuário, fez a reforma estrutural. Neste ano, no fevereiro, 11 de fevereiro de 2024, foi feita e realizada, depois da campanha, de todo o empenho nosso, da comunidade dos benfeitores, a reforma estrutural do santuário. Então, essa reforma, que é considerada, na linha cronológica da história do santuário, a terceira grande reforma estrutural, que o telhado, o teto, o forro, né, que nós temos aqui em cima, toda a questão das galerias, colunas, todo esse ambiente sagrado, a reforma das imagens que ficam nos nichos das laterais e também a pintura e todo esse ambiente ele foi restaurado, estruturado, né, e reformado. Então, essa reforma foi muito importante, ela entra para a história como a terceira grande reforma, né, e é algo excepcional para a Diocese de Campo Maior. Essa reforma ela trouxe muitos benefícios e valorização, o destaque, por exemplo, na fachada, na entrada, como algumas imagens mostram, atuais, que temos algumas características da primeira igreja que foi construída já nas primeiras décadas do século XX, né? Como eu disse anteriormente. Então, algumas características que haviam se perdido por conta de reformas que descaracterizaram a aparência do santuário original foram recuperadas agora. Por isso que a reforma estrutural desse ano não foi uma simples reforma de reabilitação, mas foi uma reforma de restauração, de voltar às suas características originais e de preservação. Porque o santuário, acima de tudo, para a história de Campo Maior, é um patrimônio ímpar, sem nenhum outro em Campo Maior e para a história de nossa diocese, né? Junto, obviamente, com a Catedral de Santo Antônio. Então é isso, gente. A gente deixa essa contribuição para a história, a história do Santuário Eucarístico, que é a Igreja do Rosário. Ela nunca pode deixar de ser a Igreja do Rosário, a querida igrejinha, né, capela, ou que muitos chamam a Igreja dos Negros, né, que ainda fica na geração, na cultura popular, esse conhecimento de que essa igreja foi feita pelos escravos. Ela tem uma herança ainda de ancestralidade, da cultura do povo de Campo Maior. E, acima de tudo, a da questão da adoração ao Santíssimo, a devoção à padroeira de Nossa Senhora do Rosário, a nossa padroeira, todo mês de outubro festejamos ela. Então, é isso que tem que ficar e ser registrado para a posteridade.